Então é assim. Quando você tem essa clareza de mente, você vive uma vida leve. Quando eu tenho a fé em Jesus Cristo, quando eu tenho a fé na promessa, eu posso mover o sobrenatural. Às vezes você tenta dar um alívio para alguém, pagando uma conta, fazendo companhia à pessoa, conversando com ela. E às vezes é frustrante porque, mesmo que você faça tudo, se a pessoa não está bem por dentro, é mesmo que nada. Ajuda, atenção, ajuda porque a pessoa encontra um amparo, uma muleta. Então ela se sente um pouco mais aliviada, ela se sente um pouco mais confortável, tudo é bem-vindo. Mas se não mudar dentro, por mais que você fique ali ao lado da pessoa, por mais que você faça todos os gostos da pessoa, a insatisfação está onde? Está dentro. O problema não está fora, é dentro. E somente dentro, somente a pessoa com Deus, com a fé, pode resolver. Por isso que Jesus disse, a minha paz vos dou. Então, eu trago a pessoa na igreja. Você pode fazer a sua parte, mas a paz, somente ela com quem? Com Deus. Foi o que aconteceu com a gente. E Deus faz o trabalho que eles podem fazer, porque eu não posso. Eu não posso carregar esse fardo. Um pensamento que você tem que ter para você não carregar fardo, primeiro, nós não vamos salvar o mundo, nem mudar a vida de todo mundo. Segunda coisa, no mundo passaremos por lutas, até o último dia. Quem avisou foi Jesus. No mundo tereis aflições. Então, se você tem família, você vai ter problema com o quê? Com família. Tem casamento? Vai ter problema com o quê? Com casamento. Tem filhos? Vai ter problema com o quê? Essa consciência nos faz entender que eu não posso criar a ideia que eu estou imune aos problemas. Não. Problema vem para todo mundo. Vem para quem crê que está aqui dentro e para o ateu lá fora. A única diferença, que é o que faz toda a diferença, é que quando eu tenho a fé em Jesus Cristo, quando eu tenho a fé na promessa, eu posso mover o sobrenatural. Lembra que Pedro viu Jesus andando sobre as águas? E ele disse, é o Senhor, manda aí ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem Pedro. E Pedro andou sobre as águas. Mesmo que ele tenha afundado, ele provou do sobrenatural. Agora eu pergunto, o incrédulo move as águas? Ou anda sobre elas? O incrédulo move o sobrenatural? Não. Então eu tenho que me agarrar a essa fé, a essa esperança. Por isso que Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Não é tudo é possível ao que está a sofrer, ao que está a chorar. Porque a coisa mais certa na nossa vida é lágrimas. Quem nunca chorou? Quem nunca chorou não é ser humano, é anjo. Então, chorar, problemas, lutas, desafios, isso vem para todo mundo. Para isso, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Então, eu tenho a fé, mas entenda, mesmo que eu tenha fé, mesmo que eu tenha a promessa, mesmo que eu tenha o nome do Senhor Jesus, não significa que o ataque não vem. Não significa que os dardos do maligno não vêm. Não significa que as ciladas e as investidas do mal não vêm. Porque o diabo vai fazer o trabalho dele. Ele veio roubar, matar e destruir. Então ele vai usar coisas, ele vai usar situações, ele vai usar pessoas. Para isso, eu vou me agarrar a Deus para que Ele me dê o discernimento, a clareza de mente, para eu saber lidar. Qual é a área que o diabo está atacando você? Pede a Deus. Está lá escrito em Tiago 1,
5. Se alguém precisa, peça. Então você está com um problema com o marido, com o filho, com o neto, peça a Deus sabedoria, clareza de mente, para lidar com essa situação, para saber como agir. Se tem um problema com você, com o teu psicológico, o teu emocional, mergulha na palavra, porque mente vazia é a oficina do maligno. Tudo que eu preciso e você está na palavra. Revestivos da armadura de Deus. Eu tenho que me vestir dela. Hoje, quando você foi se levantar para se vestir, a roupa entrou automaticamente no teu corpo. Você ficou na frente do guarda-roupa assim, ó. Vem camisola. Vem t-shirt. Pelo amor de Jesus Cristo. Você teve que ir lá se vestir. Você teve que pegar, escolher, vestir-se dela. Se vista da palavra. Porque a resposta para esse pensamento negativo está na palavra. Lembra que quando Ananias e Safira caíram no engano de quebrar o voto deles com o Senhor, o apóstolo alertou dizendo: por que deixastes Satanás encher o teu coração desse desígnio, desse plano maligno? Então o diabo só enche o que está vazio, o meio cheio. Ele conseguiu implantar dentro dele, de Ananias e da esposa, a infidelidade, a dúvida. Então, se você percebe que o mal tem trabalhado na tua mente com culpa, com passado, com dúvidas, com ansiedade, com medo, que é a mesma coisa de ansiedade, não existe pessoas ansiosas pela fé. A ansiedade é um sentimento ruim. Então mergulha na palavra e diga: Senhor, preenche esse vazio. Senhor, dai-me uma resposta, dai-me uma direção, dai-me sabedoria. E Ele vai te ajudar. Ora, ó Senhor, eu não sou suficiente, como falou Josafá. Em nós não há força para esse grande exército que vem contra nós, mas os nossos olhos estão em Ti. Seja humilde. Quando a Bíblia diz que os que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus serão exaltados, é isso aí. Se humilhe em oração, entra no teu quarto, no secreto, fala com Deus no secreto e fala: Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu estou desanimada. Senhor, me ajuda. Eu não sei como lidar com isso. Me dá uma luz. Mas não. Boca fechada é consentimento com essa condição que você está vivendo. Porque de repente a pessoa não diz que é autossuficiente ou que ela é orgulhosa, mas na hora da luta ela não se quebra, ela não se curva diante de Deus. Ela pensa: se Deus quiser que faça, se Deus quiser, Ele sabe do meu problema. Orgulho, arrogância. Como se Deus precisasse de mim. Me deu uma boa razão para Deus precisar de mim. Coitado de mim. Quem precisa dele sou eu, senhora. Senhor. Sem Deus eu não sou nada. Agora, se você se decepcionou com a vida, parabéns, você está no planeta Terra. Se você se decepcionou com pessoas, parabéns, bem-vindo ao planeta Terra. Porque nessa vida, o que nunca vai deixar de faltar é decepções com coisas e pessoas. Ah, mas a pessoa é de Deus. É humana ou é anjo? Se é humana, não importa. Se é de Deus, se não é, se conhece a palavra, é humana. O diabo pode criar uma fraqueza nela, ou ela, na sua fraqueza humana, pode cometer erros. Com você e comigo. Porque se você me pergunta: pastor, o senhor já se decepcionou com pessoas da fé de Deus? Com certeza. E o que o senhor fez? Eu perdoei, entreguei nas mãos de quem? De Deus. E pedi para que Deus me ajudasse a lidar com os sentimentos. Porque quando você se decepciona com de fora é uma coisa, ou quando você se decepciona com pessoas
que não conhece a verdade é uma coisa. Agora, quando você se decepciona com pessoas de dentro que conhecem a palavra, o diabo usa isso para te colocar mágoa, malícia, maus olhos. Então, graças à clareza de mente que o Espírito Santo me deu, Deus falou, cuidado com a ofensa, cuidado com a raiva, cuidado com a mágoa. Porque quem vai perder não é quem te ofendeu, não é quem te fez o mal, quem vai perder é você. Porque não há lugar para Deus e para o ódio, não há lugar para Deus e para a ofensa. E um coração cheio de ofensa, de mágoa, a pessoa está distraída. Você não está focada, você está distraída. Porque você sabe que esse sentimento, que é passado, porque já passou, não vai te agregar nada. E ficar ali curtindo ele é uma perda de tempo. Então, se você disser, pastor, existiu lutas que para o senhor vencer, o senhor teve que ir a Deus? Sim, todas elas. Existem umas que são maiores que outras? Com certeza. A cada nível que você sobe de maturidade, vem um problema ainda maior. E mesmo que você diga, eu vou fazer como antes, nem sempre funciona. Você tem que crescer com Deus. Você tem que pedir a Deus, Senhor, aquele se resolveu, mas esse aqui não está como o outro. Me ajuda a resolver agora esse aqui. Amém? Então é assim. Quando você tem essa clareza de mente, você vive uma vida leve. É igual você esperar amor de quem nunca teve. Está aí você esperando ser amado por alguém, coitada, que nem sabe o que é amor. Ora por ela, demonstra o teu amor por ela, mas não. Meu marido não me trata como deveria. Minha esposa, quem é o seu marido? Pastor, é uma pessoa espiritualmente vazia, é uma pessoa que tem um passado mal. Olha só a condição do coitado. Você está esperando água de uma fonte seca? Você está cobrando uma coisa que ele não tem para dar? Aí você fica nessa aí, ele não me ama. Não sabe. Se ele ou ela é uma pessoa fria, ora por ele, coitado, de repente uma pessoa que nunca venceu seu passado, seus traumas, seus medos. É uma pessoa extremamente, espiritualmente e mentalmente extremamente vazia de boas emoções. Veio de um lar destruído, veio de uma família dividida, como é o caso da minha. Nunca teve amor de pai, nunca teve amor de mãe. Uma pessoa jogada no mundo. E aí você encontrou ele te encontrou 2 problemas. E os 2 problemas deram as mãos. E aí você conheceu a verdade, de repente ele não. De repente ele frequenta ela, a igreja, você se entregou a ela ou ele não. Ele tem mais clareza que você ou você mais do que ele. Então, se o homem não mudou, se a mulher não mudou, ora, meu Deus, transforma o coração do meu marido. Espírito Santo, transforma o coração da minha esposa. Que ele seja transformado no que está escrito em Isaías 36. Dá-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Meu Deus. E essa pessoa que era incapaz de amar, vai aprender a amar como Jesus amou. Igual aquela música, amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Essa pessoa que era incapaz de perdoar, vai perdoar. Mas está aí, você cobrando uma coisa que a pessoa não tem para dar. Aí fica aborrecidinha. Porque a pessoa não corresponde. É óbvio. Mas o fulano... Aí é que tá, você fica se fazendo comparação. Olha para a tua vida. Cuida da sua vida. Mas o marido da fulana, o fulano, esse é o problema. Você está querendo avaliar a tua vida com os olhos dos outros, ou com a vida dos outros. Cuida da sua vida. Ninguém é igual, cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem sua fé, cada pessoa tem sua jornada. Eu tenho tanto tempo da fé, tanto tempo pregando a palavra. Às vezes eu converso com um pastor ou com um auxiliar que ele tem menos tempo do que eu, por mais que eu queira passar para ele a maturidade, tem coisas que ele vai ter que passar, ele vai ter que viver. Por mais que eu passe, é só teoria. Ele vai, amém, pastor, tá ligado? Amém.
Mas se ele não sentir, se ele não passar, ele não vai ter ideia do que é aquilo. Então aí você fica aborrecido, ai, meu aniversário não deu buquê. Ele lembrou do meu aniversário. Eu também já não lembrei muitas vezes. Ah, mas o sonho é de Deus, é por isso, sou humano. Amém? Então é assim, a gente vai se ajustando. Quem é de Deus, pelo menos se toca, né? Quando a gente fala que a ficha cai, é que a pessoa sabe o que tem que mudar. E você não mudar no que sabe é tolice, é orgulho. Porque se eu sei que uma mania, um jeito, está destruindo minha vida, minha família, meu corpo, está destruindo aqueles que estão em volta, por que eu vou insistir com isso? Orgulho. Ah, eu sou assim. Não. Todo mundo muda quando quer mudar. Amém? Por isso agora, nós vamos terminar pedindo ao Espírito Santo que nos ajude. E da porta para fora, eu digo para a senhora e para o senhor, tenha vida com Deus. Medite na palavra. Em momento algum nós ensinamos você a depender do homem. Medite na palavra. Fale com Deus. Crie o hábito de conversar com Deus. E coloque essa palavra em prática. E você vai viver uma vida pesada ou leve? Leve. Por exemplo, eu estou pregando para você. Eu não me preocupo se eu vou sentar ali depois e a pessoa vai dizer tudo o contrário do que eu preguei. E eu vou dizer assim, poxa, eu fiquei meia hora pregando, a senhora não entendeu nada. Senhora, senhor, se ela não entendeu, porque Deus não revelou para ela. Eu não tenho que convencer as pessoas. Eu tenho que ser um instrumento na mão de quem? De Deus. É igual quando a pessoa vem à igreja. Eu atendo, eu dou o meu melhor, eu oro. Se tem um mal, a gente liberta. Mas se a pessoa não volta, eu não fico me cobrando. Ou importunando a pessoa. Alô, dona Maria, vai voltar para a igreja? Não, não. A obra é do Espírito. Eu não posso fazer o trabalho de Deus. Ah, mas o bispo A, o pastor B falou diferente. É a fé dele. Ele tem que ir na dele, eu vou na minha, você vai? Mas não muda. Quem convence é o Espírito Santo. Eu dei o meu melhor. Eu fiz a minha parte. Eu estou à disposição. Agora, eu não posso fazer o que o Espírito Santo tem que fazer. É ele quem tem que entrar na pessoa e convencê-la do que foi pregado, do que ela tem consciência, do que ela precisa. Quer dizer que Deus agora está incapaz? Eu tenho que estar dando um empurrãozinho para ajudar Deus? Eu vou ter que ajudar Jesus agora. Mas isso é uma clareza, isso é um fardo que eu não carrego mais. Por quê? Porque eu não tenho essa condição, eu não sou Jesus Cristo. Quem morreu pela humanidade, carregou todos os pecados e pagou um alto preço, foi o Senhor Jesus. Em Deus, eu sou um cooperador. Eu faço a minha parte e o Espírito Santo faz a dele. O que eu não posso ser é negligente. Aí é outra história. Amém? Espírito Santo, nos ajuda, Deus. Nós somos, sem ti, nós somos pobres, miseráveis pecadores. Com o Senhor nós somos mais que vencedores. Eu reconheço, Jesus, que eu preciso do teu perdão para que a minha alma esteja em paz. Eu reconheço que eu preciso da tua palavra, que é luz e lâmpada para guiar os meus passos. Eu reconheço, Jesus, que eu preciso da tua proteção, porque eu sou pequeno. E no mundo em que vivemos, se o Senhor não me guardar, se o Senhor não guardar a cidade, a minha casa, a minha vida, em vão é eu tentar fazê-lo. Nos ajuda, Jesus. Espírito Santo, dai-nos sabedoria para sair por essas portas e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor revelou. Dai-nos sabedoria, Senhor. Dai-nos entendimento, dai-nos disposição para ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor funcionário, um melhor patrão.
Que o nosso relacionamento contigo seja excelente, que o nosso relacionamento com o próximo seja excelente e que o nosso relacionamento conosco mesmo seja excelente. Obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos, pela comida da mesa, pela proteção, por mais um dia de vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino e o poder, a honra e a glória, não apenas hoje, mas para todo sempre. Digo obrigado, Jesus. Palmas para o nosso Deus.